Olá, minhas amigas, meus amigos. Estamos começando mais uma edição do nosso Apcast, o podcast do pessoal da Caixa. Estamos aqui direto dos estúdios da Recreative Lab, aqui em Recife, nosso parceiro nesse projeto. E hoje o programa é um programa especial. O Apcast hoje é o Apcast para elas, né? Nesse mês de março. E estamos recebendo aqui convidadas muito especiais, pessoas queridas do nosso público, da Caixa, da APSEF Pernambuco, e tenho uma honra aqui de anunciar as convidadas. Primeiramente, apresentar Maria Fernanda Coelho, ex-presidenta da Caixa, uma grande companheira nossa, uma grande amiga, uma grande liderança, não só do universo da Caixa, né, mas uma liderança nacional, e temos a honra de receber aqui nesse nosso segundo programa. Temos também aqui, na minha frente aqui, a nossa Suzana Moraes, ou Suzana Moraes Cordelista, diretora sociocultural da APSEF Pernambuco, que está também participando aqui da nossa mesa. E recebemos também, de uma forma muito especial também, a nossa grande Suzy Rodrigues, ex-presidenta dos Sindicatos Bancários de Pernambuco e atualmente é superintendente regional do trabalho aqui no estado de Pernambuco. Então, sejam todas bem-vindas ao nosso programa. É a segunda edição do Apcast, o podcast do pessoal da Caixa. E vou abrir, então, a nossa conversa, passando aqui para a nossa convidada Maria Fernanda Coelho, para os seus cumprimentos iniciais. Maria Fernanda, um prazer recebê-la aqui no nosso Apcast. Oi, Marcone, obrigada. Oi, Suzy. Oi, Suzana. É uma alegria estar com essa mesa assim tão potente, poderosa na cultura, na política, na gestão. Obrigada. Oi, pessoal. Acho que só dizer da minha alegria de poder participar nesse momento e de conversarmos, dialogarmos um pouco sobre os desafios que temos. Obrigada. Isso. É sempre bom registrar, Maria Fernanda Coelho foi a primeira mulher presidente do maior banco da América Latina, a Caixa Econômica Federal, e o presidente que mais demorou na gestão da Caixa, foram 5 anos, não é isso? 5 anos à frente da Caixa, isso demonstra a sua capacidade e, com certeza, marcou a sua passagem na presidência da Caixa. Então, quero cumprimentar também a nossa amiga Suzy Rodrigues, né, ex-presidente dos Sindicatos Bancários, atualmente superintendente regional do trabalho aqui em Pernambuco. Suzy, seja bem-vinda ao nosso Apcast. Para mim, Marconde, é uma honra poder estar aqui. Eu gosto muito, me sinto parte do pessoal da Caixa, mesmo não sendo da Caixa, porque sou bancária, fui dirigente e a gente sempre pôde contar com vocês, saudar. Maria Fernanda, para mim, sempre foi uma referência. Desde o início que eu entrei no sindicato, você já estava nas greves. Então, eu tenho muita lembrança de você na luta e como presidente da Caixa também. E a minha amiga Suzana, que é cordelista, que é uma poeta, mas é também uma grande divulgadora da cultura, tanto na PCF quanto no sindicato. E a você, Marconde, por ter nos convidado e pode contar sempre com a gente para a gente poder fazer o melhor para esse povo que é tão bom, que é tão trabalhador, que é o povo da Caixa Econômica. E, por fim, a nossa, que é de casa, né? Suzana Moraes, ou Suzana Cordelista, diretora sociocultural da nossa APSEF Pernambuco. Seja bem-vinda, Suzana. Obrigado por estar comigo aqui recebendo essas convidadas ilustres, né, no nosso Apcast. Gente, para mim é uma honra estar aqui hoje, né? A gente está celebrando aí esse mês da mulher, né? O mês da mulher todo, o dia 8 de março não é um dia apenas, né? A gente tem toda uma agenda de atividades, de luta. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui no Apcast, recebendo essas duas colegas, essas duas referências, que são lideranças, para mim, não só dentro da Caixa, como no universo da militância, da luta pelo direito das mulheres, né? Fernanda tem muita história para contar da Caixa até chegar à presidência e conseguir fazer o seu nome lá de forma brilhante. E Suzy, uma grande liderança, militante, pioneira aqui em Pernambuco e está hoje no Ministério do Trabalho. Imagine minha felicidade, né? Aqui com essas duas gigantes, que coisa maravilhosa. E com você também, né, meu presidente? Obrigada pelo convite. E vamos embora que a conversa hoje vai ser boa, viu? Com certeza, eu tenho certeza disso, né? Então, vamos começar conversando com Maria Fernanda Coelho, que ela, justamente, quando a gente... essa edição de hoje, quando a gente decidiu fazer, e aí eu tive a felicidade de contar com a presença de Maria Fernanda em Recife. Eu encontrei com Maria Fernanda em Brasília
e conversando com ela, ela prontamente se colocou à disposição para fazer parte aqui dessa segunda edição. E como é um mês, como você falou, Suzana, é um mês dedicado às mulheres, muito embora as mulheres todo dia, toda hora, todo momento, né? E a gente sabe que existe, inclusive, assim, uma pauta importante, né, em relação ao espaço das mulheres, né, em todas as organizações, em todos os ambientes, e o quanto é importante que não seja uma exceção, mas seja uma conquista, seja reconhecimento do direito, do espaço para essas pessoas, né, que são tão importantes nas organizações e têm contribuído muito e tem muito mais a contribuir. E a gente vive ainda numa sociedade machista, né, e a gente sabe a dificuldade que tem para conseguir muitas vezes esse espaço. Então, é claro que Maria Fernanda um exemplo, não só para as mulheres, mas para todos os colegas da Caixa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, inclusive falar as dificuldades enfrentadas, né, desde lá no início, né, como o Suzy falou, os espaços, os cargos que você passou aí pela Caixa, até chegar à presidência desse banco, que é o banco mais importante, com todo respeito aos demais, mas o banco mais importante para o nosso país, a Caixa Econômica Federal. Né, Marconi, eu acho que a gente pensar esse mês de março, Suzy, Suzana também, né, é um momento também da gente refletir sobre quem nos antecedeu. Porque eu acho que todas as conquistas que a gente vive e que a gente tem hoje, ela também é muito fruto, né, de todas as mulheres que anteriormente, né, fizeram todo um processo, um movimento. Então, eu acho também, eu sempre digo assim, que março é o mês de lembrar das nossas ancestrais. Não necessariamente a minha avó, a minha bisavó, elas também, não é? Porque elas, vamos dizer assim, são elementos constitutivos do que a gente é hoje, né? Minha mãe, minha avó, minha bisavó. Mas eu diria assim, todas as mulheres que no mundo, né, ousaram, não é, conquistas e lutas. Então, acho que, por exemplo, eu lembro o nome aqui imediatamente agora, Nise da Silveira, não é, uma médica que ela ousou não só como mulher única a se formar numa turma de médicos, mas também ousou questionar, né, a forma bárbara de tratamento, né, para o tema da saúde mental. Então, veja, a minha história ela é daqui, né, daqui de Recife, daqui de pertinho de onde a gente está gravando, da Ilha do Leite, nasci e me criei na Ilha do Leite. Em 81, eu fui para a Fundação Joaquim Nabuco, trabalhei lá e fiz o concurso da Caixa. Fui chamada em 84 e fiquei na Caixa até 2012. Logo depois, estive na concessionária do Aeroporto de Guarulhos, depois na Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, logo depois também no Consórcio Nordeste, uma experiência maravilhosa como subsecretária de programa, e, recentemente, minha última experiência na Secretaria Executiva da Secretaria-Geral da Presidência. Na Caixa foi uma experiência maravilhosa, né, porque na Caixa a gente faz toda a nossa, vamos dizer assim, a nossa experiência como gestor, né, com os cargos, com as funções de confiança que a gente tem. Depois o desafio a convite de Matoso para ir para Brasília. Aí, em 2006, a gente assume a presidência da Caixa até 2011. E eu te diria assim, especificamente assim, em relação à presidência da Caixa, isso não teria acontecido não fosse um governo do presidente Lula. Não tem, sabe, impossível a gente pensar, e a gente acompanhou, né, desde 84, ainda ali o fim da ditadura militar, o processo de redemocratização, constituinte de 88. Então, todo o processo político que a gente viveu, inclusive em muitos momentos de muito risco para a instituição. Em 2002, a Caixa estava pronta para ser privatizada, não é? E aí a gente tem um presidente que vem em 2003, fortalece a instituição, a gente tinha 53 mil empregados, 30 mil terceirizados, e, ao final de 2010, a gente tinha 83 mil empregados. Ou seja, fizemos um termo de ajustamento de conduta e tivemos essa conquista. Então, eu te digo que tem toda uma luta feminina, tem toda uma luta das mulheres, mas também tem uma luta na política que a gente precisa fazer. Porque, veja, não há como a gente pensar conquistas estruturantes se a gente não tiver, né, no âmbito do governo federal, no parlamento, pessoas que também a gente possa contar para a nossa luta. Acho que é isso. Isso, com certeza. E, minha amiga Suzy, e o desafio da mulher no universo sindical? Fala um pouco da sua história sobre isso. Então, desde sempre, eu fui militante, porque eu era da comunidade lá do Ibura, e a gente foi para a igreja para fazer crisma. E só quando nós chegamos lá, era uma organização da comunidade, onde a gente, a partir da igreja, das coisas, ajudar aquela outra pessoa que precisava mais, ajudar no calçamento na rua. Tudo isso, assim, olha, um cristão tem que estar engajado na luta.
Então, minha formação foi para a gente poder, a partir do lugar onde eu estou, organizar para melhorar o mundo. E aí, uns foram para o partido, outros foram para a Associação de Moradores, outros foram para a academia, e eu fui estudando na Fundação Bradesco, porque eu queria ser sindicalista e queria ir para o sindicato. Até aquela educadora, aquela pessoa que vai ver sua origem educacional, para ver sua aptidão, né? Ela falou, essa daí vai ser política, porque ela é muito danada, eu não sei nem se ela vai ficar no Bradesco, porque é um banco privado. Então, eu entrei no banco, saí da Fundação Bradesco e entrei no Sindicato dos Bancários em 91. E de lá para cá, a gente tem muitas lutas, Marconde. Primeiro, a gente chegou lá, não tinha um debate das mulheres. Porque em 80, não tinha ainda, tinha um movimento de mulheres, sim, mas no movimento sindical, foi com a entrada das bancárias, no nosso caso, a agente do sindicato, em 91. Em 93, era Maria José, nossa secretária da Mulher, e a gente reuniu 5 sindicatos e falou, vamos juntar com as mulheres da CUT, porque sozinha, a gente não vai conseguir. Então, a gente ia no sindicato, fazia reunião com as mulheres, dizia, venha para organizar, mas olha, mas não dá, porque os homens não vão querer, porque nós não tínhamos muitas mulheres, a gente não tinha essa compreensão de que a classe tem 2 sexos. E foi a gente que trouxe, com muita formação, da academia, do movimento de mulheres, e a gente foi a primeira secretaria da mulher do Pernambuco, do Bancários, e foi a partir dessa secretaria que a gente entrou lá. Então, sempre com debate feminista, um debate de empoderamento, muitas vezes sem saber muito, Suzana estou nervosa. Fernanda, muitas vezes sem saber, mas com muita vontade de lutar. E aí a gente foi para a luta. Não tinha banheiro no Sindicato dos Bancários para as mulheres. E não tinha uma sala. Então, a gente fez uma luta que parece engraçada, mas é verdadeira, para construir um banheiro para a gente. E foi reunião de executiva, de pleno, tudo que você pensa, Maria Fernanda, porque não tinha lugar. Mas a gente foi procurar, achamos, fizemos a sala e fizemos os 2 banheiros, e hoje tem banheiro para todo mundo. Mas isso também aconteceu em outros órgãos, nos tribunais, aqui no Senado, lugares que, quando as mulheres chegam, não foi preparado para elas chegar. E o banheiro é um exemplo concreto disso. Então, a gente, de lá para cá, fui para a Secretaria da Mulher, fui secretária-geral e fui da formação. E, finalmente, a gente teve muitas aí divergências internas e eu consegui chegar na presidência do sindicato. Fizemos 2 mandatos e a gente aprende muito. A gente aprende a ser uma gestora, porque a gente precisa administrar e gerir o dinheiro da categoria, então tem que saber fazer bem uso disso. E a gente aprende a fazer mais política, porque onde você está, presidente ou não, há um machismo imperando, né? Onde tem um homem no poder, Maria Fernanda, há uma escutatória mais tranquila. Mas quando tem uma mulher, eles já estão achando que a gente vai dizer alguma coisa que não cabe. E a gente tem que sempre estar provando que a gente pode, com muita delicadeza às vezes, mas no movimento sindical com muita luta. Então, é desafiante ser uma mulher preta, ser uma mulher gorda, ser uma mulher que contesta. Mas, ao mesmo tempo, a gente faz história como Maria Fernanda, como Suzana, que chegou no sindicato, abrilhantou com a cultura, e a gente vai abrindo caminho para outras que chegam de outras gerações. Então, até chegar na superintendência, foi uma luta constante para que as mulheres sindicalistas sejam respeitadas e reconhecidas como lideranças, tendo as mesmas oportunidades que os homens. Aí essa luta, e porque o Brasil voltou, e a democracia também, isso me permitiu estar na superintendência do trabalho. Também foi uma grande luta, porque esse ministério é o único ministério que o movimento sindical participa e questiona e indicou. Então, meu nome foi debatido aqui em Pernambuco, com mais de 30 reuniões. Eu concorri com 7 homens, 7 dirigentes sindicais da minha central. E o nosso debate foi esse, para Marinho e para todo mundo. Olha, a gente precisa botar as mulheres nesse espaço de poder, a gente precisa ampliar. E em Pernambuco nós temos uma pessoa que é Suzy, que ela representa este movimento e que a gente vai conseguir. Então, conversei com as mulheres, com os sindicatos, com as centrais sindicais e, finalmente, meu nome foi consensuado. Quero aproveitar aqui para agradecer a todo mundo, a minha categoria em especial, né? Os bancários foram fundamentais, mas o movimento sindical, todos me deram muito apoio e a gente fez essa gestão diferente, sendo a primeira mulher negra, que não é do setor público, porque todos eram concursados de outros órgãos, mas eram do setor público, dentro de uma empresa privada que veio do movimento sindical para ocupar esse espaço. Antes de mim, quem ocupou pelos bancários foi Jorge Pérez, que também fez uma excelente gestão. Então,
é bom a gente poder contribuir, mesmo com todos os desafios que nós temos, mas é muito prazeroso a gente poder mostrar que nós podemos fazer a diferença. E, principalmente, Marconde, é fazer uma construção coletiva dos projetos. Isso foi permitido porque Lula ganhou e a gente pôde voltar a reconstruir o Brasil. Muito bem, Suzy. Agora vamos falar com Suzana. Eu vou trazer um outro tema que é importante em relação à mulher, a dupla jornada. Então, você, mulher bancária, não é nem dupla, é tripla, né? Porque ela é bancária, é sindicalista, né? Então, como é que é essa dupla jornada? Qual o desafio da mulher de poder conciliar, né, o papel de mãe, dona de casa, não deixa de ser a dona da casa, né? E também inclusive, você ter cargo na caixa de chefia, você assumiu o cargo de gerência, né, antes de estar hoje no sindicato. E ainda tem o plus, né, que é a sua arte, né, a sua arte do cordel, né? Falar depois dessas meninas fica difícil, viu? São falas muito inspiradoras e, ao mesmo tempo, a gente vai percebendo que a história ela é cíclica. Muitas vezes ela se repete e a gente não precisa viver, muitas vezes, o que elas viveram para se reconhecer na fala de vocês e no lugar de vocês, né? E essa coisa da dupla jornada é interessante, Marconi. E eu vou lhe dizer, enquanto mulher mesmo, que ela fica menos dolorida, ela fica mais fácil de ser caminhada quando você tem uma rede de apoio muito grande. E quando Fernanda falou das ancestrais, não necessariamente sua mãe, sua avó, e disse sim, a minha mãe e a minha avó, porque são essas mulheres que nos sustentam, são essas mulheres que nos inspiram, são elas que nos dão a possibilidade da conquista. As mulheres da sua casa, da sua convivência direta, suas irmãs, caso você tenha. Ela que fica com seu filho pequeno e diz, vá, minha filha, vai que eu fico, vá que ele está seguro. É a sua mãe que, quando você adoece, mas tem que voltar ao trabalho, ou seu filho adoece, faz a sua canja, faz a sua comida e lhe ajuda a levantar. É a sua irmã que, quando você precisa fazer uma mudança de casa, vai organizar e vai fazer a mudança enquanto você não pode deixar de trabalhar e de viver esse mundo que você tem para desbravar e para conquistar, né? E aí eu lembro que minha mãe não tinha muita consciência, hoje ela tem um pouco mais. Mas eu lembro que desde muito pequena minha mãe dizia, não, minha filha, você tem que estudar. E você tem que estudar para você arranjar um emprego, porque o seu marido não pode ter CPF. Seu marido tem que ter um CNPJ. É isso que vai garantir a sua vida, é isso que vai garantir a sua independência e a sua liberdade. E ela dizia, e diz isso ainda hoje, case, pode casar, mas não esqueça que o seu marido tem CNPJ. Priorize o seu trabalho. E eu sempre fiz isso na minha vida e sempre tentei fazer isso através da literatura, né? E aí foi uma briga em casa muito grande, porque minha mãe sertaneja, imagina, uma pessoa sertaneja que vem de uma realidade escassa, de escassez em tudo, né? Sertaneja de onde? Sertaneja de Itabira, do sertão do Pajeú. Terra dos poetas, está explicado? Terra dos poetas. Terra dos poetas. São José do Egito, Itapetito, Paritama. Está no sangue. Está no sangue. E aí, quando eu entrei, insistiu para que eu fizesse o concurso e tal, e aí, quando eu entrei na Caixa, ela dizia, olha, você, com a literatura, vai ser mais difícil de você ganhar dinheiro, mas se você tiver um CNPJ, você está garantida. E aí, fiz o concurso da Caixa. E ela tinha razão, ela tem razão, né? É importante a gente reforçar e valorizar as vozes das que vieram antes de nós, porque foi dentro da Caixa que eu consegui reafirmar o meu compromisso com o social, meu compromisso com a militância. Eu sou poeta antes de ser da Caixa, eu estou fazendo 15 anos de Caixa, viu? Aliás, estou fazendo 16, perdoe, fiz 15, estou fazendo esse ano em agosto agora, 16 anos de Caixa, e eu pensava, se eu entrar na Caixa, eu vou abandonar a cultura. Era o contrário. Quando eu entrei na Caixa, eu reforcei esse meu lado cultural e me fiz perceber e me fiz afirmar que a cultura não é entretenimento apenas, ela é formação também, ela é direcionamento, ela é alento para os outros e para você, ela é descoberta, ela é conhecimento. A cultura lhe dá essa chance. E quando eu consegui, quando eu percebi, quando eu, na verdade, tive o convite, através de Suzy e outras companheiras, de entrar no sindicato e conseguir, com isso, afirmar ainda mais a minha militância pela cultura, foi
uma grande satisfação. Mas tudo isso por conta da minha rede de apoio. Sem esquecer da tripla jornada. E, às vezes, a gente sempre pensa, a gente não dá conta. Mas a gente dá conta. Porque a gente é feita de ferro e flor. Não é? A gente dá conta. Não sei como, mas a gente dá conta. É porque quando fala em dupla jornada, porque tem os dois lados. Tem o lado afetivo, que você está trabalhando, mas com o seu olhar também para os seus, né? Para as suas crias, para quem é mãe, né? E tem o lado da corporação. A relação, como é que a corporação me vê, como é que a organização me vê, né, nessa condição de ser mãe, de ser mulher, né? E qual é a leitura que se tem. Então, tem esses dois lados. Mas, Suzy, você falar, por favor. Eu ia comentar sobre isso, que quando a gente está no trabalho, a gente carrega a casa conosco, né? Tem que saber, acabou o gás. Ou então, eita, Suzy, agora deixa eu vou ligar aqui que eu vou ter que resolver a questão do... Como é o nome do teu filho? De João. De João, tem que ir agora na escola de João. Me esqueci que hoje era o dia de fazer o pagamento, agora tem um Pix, facilita. Mas a gente vai com aquela tarefa e tem coisa que mesmo com a rede, né? A gente tem que estar se preocupando. E aí eu só queria pegar um gancho. A Caixa é um lugar que valoriza as mulheres, é uma das empresas, desde que a gente começou a entender a Caixa, que tem um diferencial dos espaços de poder, mas não é uma coisa comum em outras empresas, onde as mulheres não conseguem chegar, né, a uma presidência, a um cargo de uma executiva lá no alto escalão, porque ainda há, mesmo com todo o avanço das mulheres, a dupla jornada, muitas vezes, também, o cuidado com os filhos pode não ser um bom motivo, não, é um bom motivo ou a desculpa para que a empresa fale, olha, eu não vou botar Suzineide porque ela está grávida. Então, a gente tem que saber que, ao mesmo tempo que a gente avança no direito, é preciso ter esse diálogo, que as empresas compreendam que a mulher que engravida, que tem um filho, isso não vai atrapalhar a capacidade dela como técnica, como uma pessoa experiente que vai contribuir com aquela empresa, né? E a mulher, Suzy, ela não é... Quando a gente fala de dupla, tripla jornada, muitas vezes fica a cargo da mulher a responsabilidade de ser filha de pais idosos. É uma questão do cuidado. Do cuidado. Não é de ser a cuidadora, né? A gente assume essa responsabilidade do cuidado familiar, e é um cuidado material, não é? É um cuidado afetivo e é um cuidado prático em todos os sentidos. A gente precisa dar conta, né? E trabalhar numa empresa que atende o público diretamente, que tem uma demanda de público enorme, como a Caixa tem. Muitas vezes você não tem tempo para beber uma água, almoçar tranquilamente, porque você está pensando nas demandas e o público está lá aguardando. Então, você tem que ter muita habilidade emocional mesmo para conseguir se colocar em vários espaços e sem adoecer. Não é? E eu acho também um dos grandes desafios ainda numa empresa como a Caixa, aí vou dar o exemplo, não, nós temos duas superintendências, né? Uma na capital e no interior. Mas a mulher que é gestora de rede do interior, sempre tem essa dificuldade na movimentação, né? Na movimentação, de ter que sair de Caruaru e ir para Petrolina. Isso e a própria empresa, a cultura da própria empresa, né? Já coloca em segundo plano essa movimentação da mulher, né? É algo que sempre está discutindo. Mas, Maria Fernanda, você passou pela Caixa, como eu falei, 5 anos como presidente e com certeza tem muita da sua marca na Caixa até hoje. Eu acho que foi o momento em que a Caixa teve mais assim, ligada, junta da sua real identidade, de sua missão. O social sempre foi uma prioridade na sua gestão, ficou muito claro para a gente. E depois disso, você tem tido outros desafios, né? O mais recente teve lá a Secretaria Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República. Né? Então, você esteve lá dentro, vendo os diversos projetos, né? Como é que está hoje esse desafio? Quais são os projetos que o atual governo tem em relação à mulher, da inclusão? A mulher e de outros segmentos, com certeza, né? Nós temos diversos grupos que merecem a atenção e o cuidado, que reconhecer o espaço, o valor. Mas hoje, especialmente falando sobre mulher, como é que você enxerga as políticas que tem hoje aí voltadas à mulher?
Olha, Marconi, essa experiência no primeiro ano de governo ela foi impressionante, porque só a gente estando dentro para a gente vivenciar o que foi a destruição e o desmonte das políticas públicas que a gente viveu. É algo inimaginável para quem está fora. Às vezes as pessoas ficam dizendo, mas está lento, o governo ainda não chegou. Gente, não tinha nada. Estava tudo destruído. O primeiro ato, em 2019, do governo anterior, foi extinguir todos os conselhos e comissões nacionais que você tinha participação social. Ou seja, eram os espaços de escuta dos movimentos sociais, das mulheres, indígenas, quilombolas, negros, para que você pudesse ter políticas públicas adequadas. A gente estava falando agora mesmo sobre o tema do cuidado. E o cuidado normalmente recai muito na questão feminina. Está sendo elaborado, nesse momento, uma política nacional de cuidados, onde vai reconhecer essa atividade como uma atividade, não é, que merece, inclusive, ser não só remunerada, mas ser considerada como um trabalho, ou seja, para todos os benefícios, toda a rede de benefícios que a gente tem. Então, assim, acho que a primeira coisa é falar do desmonte, não é, e do desmantelamento dessas políticas. Então, é um primeiro ano de reconstrução. Então, a gente já tem mais de 70 colegiados que estão ativos, conferências nacionais acontecendo, os espaços de participação, eles sendo rearticulados, e, especialmente, as políticas públicas que, vamos dizer assim, dão suporte a que as mulheres tenham atividade. E, quando a gente discute a jornada dupla, a jornada tripla, é porque a gente também não discute por que precisa ser uma responsabilidade apenas da mulher. Por que isso não pode ser uma questão compartilhada? Para você pensar o compartilhamento, eu preciso pensar também no suporte das políticas públicas. Então, por exemplo, a moradia, que 85% são as mulheres que são beneficiárias da casa. A merenda escolar. Veja, a merenda escolar ela é fundamental para uma mãe. Por quê? Porque você deixa o filho... A escola em tempo integral lhe dá a condição de ir para o trabalho, sabendo que a criança estará sob os cuidados na escola do Estado, com alimentação adequada. Então, todas essas políticas que estão sendo retomadas, e algumas novas, a retomada, por exemplo, do Mais Médico, mas algumas novas, como o tema da dignidade menstrual, né, que era algo que afastava demais, principalmente as jovens, né, mulheres, adolescentes. Por quê? Porque não tinham condição de ir para o trabalho sem ter, não é, o absorvente adequado para você exercer ali aquela sua atividade. Então, eu te diria que é um momento, de fato, de reconstrução. A partir de 2024, agora, você já entra com um orçamento que é o nosso orçamento. O orçamento que foi encaminhado para o Congresso Nacional. Você tem um plano plurianual que foi participativo, que envolveu muitas pessoas, que trabalhou justamente essas políticas, né? Agora, da experiência da Caixa, eu acho que teve uma coisa muito importante, que foi exatamente o processo nos 5 anos. Veja, a gente tem que ter sempre a nossa utopia, né? Sem utopia a gente não vive. Isso. Então, aí eu vejo a cultura, por exemplo, agora com Margarete, né? Gente, é outra coisa. A cultura que foi criminalizada, porque a cultura Sim. foi criminalizada, né? Ela foi tratada como algo... E eu sempre costumo dizer assim, sabe, Marconi? A gente tinha palavras que tinham sido... a gente não via mais. A gente não via mais diversidade, solidariedade. Racismo estava sendo condenado se você falava a palavra racismo, como se o racismo não existisse no Brasil, a misoginia, o machismo. Então, assim, palavras que são palavras constitutivas da luta, elas estavam, vamos dizer assim, praticamente banidas do dicionário. Além de uma retórica extremamente violenta, a gente viveu isso na Caixa, né, como o assédio sexual, o assédio moral, que imperou na gestão anterior. Uma coisa absolutamente criminosa mesmo, Código Penal, tipificada no Código Penal, e a gente viveu isso. Então, eu sempre chamo muita atenção para que a gente tenha essa clareza de que o governo federal, as políticas públicas, que elas nos permitem organizar essa luta. Porque, claro que a gente continua lutando, a gente fez uma enorme resistência nesse período, vamos dizer assim, de obscurantismo, né, de negacionismo, que teve a sua pior face, sem dúvida, na época da pandemia. Mas a presença do governo federal, com esse processo de reconstrução, que você acompanha muito, que você é muito ativo ali em Brasília, está toda semana lá, e você vai percebendo, vê toda aquela articulação no Congresso e essa importância do Congresso. A gente sabe da importância disso. Sim, com certeza. E, Suzana, vamos aqui agora entrar no tema cultura, né? A Suzana vai fazendo o lançamento oficial, né? Mas ela acabou de nos presentear, né, com um lançamento aí
da sua publicação, do seu livro. Fala um pouquinho sobre esse projeto seu. A Suzana, que é sindicato, que é também gestora da Caixa, vai falar um pouquinho da Suzana da literatura. Rapaz, é assim, a literatura de cordel é muito estigmatizada ainda, né? Como Fernanda falou agora há pouco, nesse último governo anterior, sobretudo, né, a cultura foi muito ferida, né? Ela foi muito desvalorizada, ela foi criminalizada, de fato. E eu tenho vários amigos, artistas em vários segmentos, que, principalmente durante a pandemia, tiveram que mudar de segmento. Veja que coisa triste, né? Porque em todos os momentos da sua vida você recorre à cultura. Você está em casa, você liga o rádio para ouvir uma música, você liga a TV para assistir um filme, uma novela, tudo isso é cultura. Você lê um livro, você lê uma revista, tudo isso é cultura. Você procura uma moda autoral, uma roupa específica e única para determinado momento, isso é cultura, né? E militar nessa área não é uma militância fácil. Trabalhar para isso, defender essa bandeira não é uma bandeira fácil. E se essa bandeira for a literatura de cordel, uma mulher na literatura de cordel, ainda é muito mais difícil. Porque se você pergunta à população de uma forma geral o que é o cordel, eles vão saber o que é, e quem escreve o cordel, eles vão dizer um senhorzinho idoso, analfabeto ou semi-analfabeto. Nunca uma mulher jovem. Já passei por muita coisa, diversas perguntas. Você é letrada? E coisas assim, né? É você mesmo que escreve isso? São tantas coisas que a gente escuta. E quando eu comecei no cordel, antes mesmo de começar na Caixa, eu descobri que eu tinha uma missão. Porque quando eu comecei a conviver com os poetas daqui de Pernambuco, eu comecei a perceber que eu era pouca, eu era minoria, eu nunca estava em grande número, eu nunca estava num número expressivo de iguais a mim. Não que elas não existissem. E a pandemia trouxe um movimento lindíssimo. Não somos poucas, machistas não passarão. E a gente fez um cordel, um movimento na pandemia que era o cordel sem machismo, né? Para que a gente pudesse conquistar o espaço virtual, gente. Um espaço democrático como o virtual, ainda éramos muito cerceadas na nossa fala e na nossa participação. Como é que você vai saber se tem mulher cordelista se você não dá oportunidade para ela aparecer? Então, quando eu me vi dentro da literatura de cordel, eu percebi imediatamente que eu precisava fortalecer as nossas vozes. Nada sem nós. Nada sobre nós sem nós. Quem vai falar sobre mim sou eu. Quem vai falar sobre a mulher é a mulher. Então, muitos estigmas dentro da literatura de cordel, e eu precisava trabalhar contra isso. Eu precisava trabalhar a favor dessa mudança. E aí eu descobri que eu tinha alguns caminhos muito interessantes. Um deles era a literatura de cordel para a infância. Eu acredito que é a infância, o futuro é a infância. E eu trabalho com muito afinco o cordel para a infância. Eu sou completamente... Tanto é que os livros anteriormente publicados são todos para criança. Esse é o primeiro livro solo, participo de outras antologias, mas o primeiro livro solo para a escrita adulta, digamos assim. Eu não gosto nem de falar disso. Eu acho que escrita é escrita, literatura é literatura. Não tem que ter público, não, sabe? Mas se a gente for classificar, é assim. E esse livro é uma antologia de alguns cordéis que eu tenho escrito ao longo desses 20 anos, só sobre as mulheres. Sobre a nossa luta, o nosso cotidiano, sobre as nossas dificuldades, as nossas alegrias. Então, tem cordéis aqui, sei lá, biográfico, como, por exemplo, quando eu falo de Margarida Alves ou quando eu falo de Nísia Floresta, por exemplo. Mas tem cordéis imaginários, quando eu falo da briga de Atena e Afrodite pelo reconhecimento do poder. Tem cordéis que falam sobre a nossa luta cotidiana e relembra grandes mulheres, como cordéis aqui do Dia Internacional da Mulher. Então, na verdade, ele é uma grande celebração, né? Foi um concurso de poesia que eu ganhei na pandemia. Eu escrevi um poema sobre luta e mandei, acabei ganhando o concurso. E o prêmio era o livro. E eu pensei, puxa vida, se eu escrevi um cordel sobre a militância, eu quero dedicar esse livro à militância. E aí depois eu afunilei mais a minha ideia e disse, não é só a militância. É a militância da mulher. Eu quero dedicar esse livro à nossa luta, à nossa história, aquelas que desataram os nós antes de nós. E é isso, é uma grande celebração.
Eu não coloquei todos os cordéis ou todos os poemas que eu tenho, é claro, fiz uma seleção, né? E o resultado é esse livro, que vai ser lançado agora, em parceria com o coletivo de mulheres da CUT, que foi apresentada pelas nossas mulheres sindicalistas, e hoje tenho muita gratidão em fazer parte. Então, é uma ação do coletivo de mulheres sindicalistas para esse mês do mês da mulher, de março. E a gente está lançando agora no dia 27 de março, porque, como eu falei, a agenda é toda, né? Daqui uma semana vai ser lançado, então. Isso, dia 27, no Sindicep, no auditório ali na Fernandes Vieira. Fernandes Vieira com Rua da Soledade, né? Número 67, tem um auditório lá atrás. Todo mundo convidado e convidada para me dar um abraço, receber um autógrafo. E a gente vai fazer uma mesa linda. Eu como mulher não podia ser diferente, eu convidei algumas pessoas especiais nessa luta para participar. Então, Suzy Neide, como uma grande sindicalista e representante da gente, das mulheres bancárias. Georgiane, que é a secretária da Mulher da CUT. Isabela e Shirley, Shirley e Isabela e Eulina Fraga, que são duas pesquisadoras da literatura feminina, especificamente do cordel. E a gente vai fazer uma mesa de conversa e depois um recital só de mulheres. Vai ser lindo, vai ser bonito. Vai ser uma belíssima atividade. Vai estar convidada, Fernanda. Todo mundo com água na boca. Todo mundo convidado. Você falou uma coisa e eu realmente, assim, é algo que às vezes passa despercebido. Mas, como eu falei, eu já morei em São José do Egito. A minha primeira agência em Pernambuco, na Caixa, minha primeira função na Caixa foi em São José do Egito. Eu vim da Paraíba. Eu sempre digo que eu sou paraibucano, né? Nasci na Paraíba, mas adotado por Pernambuco. Tem outra pessoa que eu uso o mesmo tempo para ela, que é a Salete, que acabou de assumir a presidência do Conselho Deliberativo da FUNCEF, que ela é a assessora estratégica da presidência, conterrânea minha, da mesma cidade, Campina Grande, né? Porque eu sou do sertão, mas nasci em Campina Grande. E ela também adotou Pernambuco. Até há pouco ela estava morando aqui em Recife. Então, eu chamo também de paraibucana, né? A paraibucana e o paraibucano. Mas quando eu cheguei em São José do Egito, e lá o pessoal exala essa cultura da poesia dos cantadores, né, de viola. Sim. E você não vê mulheres nesse universo. Mas tem tanta. Mas lá, mas não é. Tem, mas não tem visibilidade. Não tem visibilidade. Não tem visibilidade. Eu me lembro bem que quando tinha esses eventos, inclusive lá foi feito lá uma sede da associação, tinha os eventos, mas a gente via poucas mulheres. Você via as mulheres dos cantadores, junto com eles. Mas as mulheres com a viola na mão, é algo raro. Tem, mas não tem visibilidade, né? Então, assim como na poesia, na viola, em várias outras profissões, né? E as mulheres acabam, apesar de todo o valor, estão presentes, mas não são percebidas e, às vezes, nem reconhecidas, né? Por isso que é importante estar sempre discutindo esse tema em relação às mulheres, né? Há alguns anos, lá no sindicato, faz 5 anos, inclusive, a gente sediou um festival de repentistas, de cantadoras, assim que Suzana chegou, de violeiras, cantadoras, mulheres repentistas só do Nordeste, na verdade. E fizemos um festival só de mulheres repentistas. Exato. Então, somos muitas, fazemos muito, produzimos muito. As maiores pesquisas em literatura de cordel, as mais renomadas, são escritas de mulheres. Mulheres que se dedicam ao mestrado, ao doutorado e ao PhD em literatura e literatura de cordel de mulheres. Né? O cordel virou patrimônio, né? Patrimônio cultural, sob a tese de uma pesquisadora, através da tese de uma dela e de várias outras. Né? Então, a gente é o que a gente não estavam dizendo, é muita luta, e tem muita gente que veio antes da gente, e a gente tem um compromisso de perpetuar e de formar novas meninas que estão por aí para chegar, né? E aí também eu vejo um outro segmento que é importante. Já tenho 2 exemplos aqui, vocês duas, né? No movimento sindical. O movimento associativo também, hoje, as mulheres estão mais presentes. Você é o exemplo do movimento sindical. Eu faço parte da Federação dos Gestores de FENAG. Temos as mulheres que têm um grupo que é muito atuante na defesa da pauta das mulheres, né? Isso é muito importante, que esse espaço... Não e elas falam uma coisa que elas acabam corrigindo, às vezes, as falas errôneas, né? Não é que estão sendo dado espaço para elas, elas estão
conquistando o que é delas, de fato, né? De direito de ter o espaço normal como qualquer um, de ser homem ou mulher independente, mas que todos tenham o seu espaço, né? Então, eu acho importante a discussão dessa pauta. Eu queria aqui fazer uma citação, uma homenagem a uma outra mulher da Caixa, que eu tenho uma grande admiração, que é a Rita Serrano, nossa ex-presidenta, né? Que ela trouxe essa pauta e ela conseguiu colocar no conselho diretor, né, na maioria, mulheres. Né? Isso é algo inovador da Caixa, que só foi possível quando você abriu as portas lá atrás, viu, Fernanda? Quando Maria Fernanda abriu essa porta... Eu lembro que teve até um programa para motivar as mulheres, teve toda uma capacitação na sua gestão para ver as mulheres, até... Eu não sei se não sei se foi Marconde. Suzy, vai ter... Não, vocês não eram ainda, não. O sindicato tem alguém para discutir quem é da Caixa, porque você estava fazendo aquele grupo de mulheres para fortalecer dentro da Caixa o empoderamento das empregadas. Então, foi no governo Lula e foi na gestão de Maria Fernanda. É porque a gente tinha um problema que era assim, quando você abria o processo seletivo, as mulheres elas se inscreviam, mas elas nunca tinham uma pontuação. Então, por que a gente chamou? Porque a gente precisou rever os critérios de pontuação. Na época, Marconi, isso a gente está falando ali, 2006, 2007, que tinha um programa de diversidade, porque também tinha os objetivos do desenvolvimento do milênio, né, que tinha toda aquela questão em relação às mulheres. O que é que a gente percebeu? As mulheres elas tinham pontuação como substitutas. Então, elas eram sempre a substituta eventual ou a substituta do gerente geral. Só que aquela pontuação não contava. Então, a partir do momento que passou-se a considerar nos critérios que a substituição, ela também valia, então, elas puderam, né, vamos dizer assim, galgar, né, cargos e funções. Então, você vê a importância de ter essa articulação, né, de ter essa mobilização, de ter esse enfrentamento do problema para que a solução ela nasce. E aí nasce a solução. E é por isso, eu só queria pegar um gancho dessa experiência da Caixa. Quando você estava falando de Suzana, eu me lembrei. E aí a gente foi conversar, você fez esse trabalho, a gente pôde ver a visibilidade das mulheres. E por mais que tenha mulheres, se não tiver uma política dirigida para esse fim, ele não vai conseguir ter a visibilidade. Agora, recentemente, o presidente Lula lançou a lei da igualdade salarial. E eu fui para uma palestra no Centro de Trabalhadores, CTC, e ele fala, mas para quê? Todo mundo ganha igual. Aí ele tem que explicar que todo mundo ganha igual na Caixa, no mercado de trabalho. Quando você entra numa empresa, teoricamente o salário é igual. Mas quando você vai galgar o espaço para você crescer na carreira, as condições não são as mesmas para as mulheres e homens. Porque ela é engravida, porque ela não teve aquele pontuação, porque nunca chegou naquele cargo, porque ela acabou de voltar à licença maternidade e perde agora, em qualquer lugar, público ou privado, perde a função quando volta à licença maternidade, né? Perde o emprego, porque as empresas não compreendem que isso é um conjunto de outros fatores, mas, às vezes, isso acontece. Então, a Secretaria da Mulher fez todo um processo de capacitação para os superintendentes, para os auditores, como é que vão fiscalizar, se estamos também, assim como bem falou Maria Fernanda, o Ministério do Trabalho foi extinto, ele foi transformado em uma secretaria, e aí você não tinha nem a quem entregar um documento fazendo uma denúncia, porque virou apenas um protocolo. E aí, no final do governo passado, ele devolve o Ministério do Trabalho por pressões sociais e deixa lá, abre a porta e você vai abrir a casa, mas não tem fogão, eu abri a porta, mas não tem uma cadeira e nem tem porta para fechar. E aí, este ano, que eu estou lá na superintendência, e que o ministro Marinho vem fazendo essa reconstrução, de trazer de volta esse ministério para ser reconhecido nesse projeto de igualdade, mas de reconhecimento que nós não podemos aceitar trabalho escravo. E, infelizmente, é o trabalho doméstico para as empregadas domésticas. Vocês viram recentemente na mídia uma senhora bem idosa que viveu inteiramente naquele tempo como semi-escravidão, porque ela é considerada membro da família. Então, a gente tem que trabalhar, tem que ter a legalidade, porque você está lá trabalhando, exercendo uma tarefa. Então, você pensa, olha, hoje é 2024, mas ainda tem, né? E aí, o governo abriu todo um tempo, que terminou no dia 8 de março, para as empresas até acima de 100 empregados, ela vai declarar. Se ela tiver dificuldade, o Ministério da Mulher vai dar as condições para ela entender, para ela criar programas de igualdade de oportunidade e as mulheres possam galgar aquele lugar. Então, é o movimento organizado, é o governo fazendo, e a gente tem que chegar perto, porque tem que mudar essa desigualdade, né? E nessa desigualdade, só para eu falar um pouco do mercado de trabalho,
as pesquisas mostraram que as mulheres ganham 80% do salário do homem. Uma mulher branca, de classe média, né? Porque quando você vai descendo para a raça, você vai ver que as mulheres brancas ficam em segundo lugar, o homem negro ele fica em terceiro e a mulher negra fica em quarto lugar, na escala do salário. E essa escala também vai ter no plano de saúde, que não tem nas condições de trabalho e de precariedade. Então, juntando esses ministérios todos, o governo Lula tem feito isso, juntar vários ministérios, da cultura, da mulher, da educação, da saúde, porque tem que ser uma política global e todo mundo junto para o desmonte. O que foi feito de bom foi acabado em 3 anos, foi destruído. E aí, nesse mês de março, a gente tem que lembrar que é um mês de reflexão e é um mês que a gente precisa fazer aquele levantamento e ver como a gente vai juntar a cultura, a saúde, a educação, os movimentos sociais de mulheres, sindicais, que são esses movimentos que vão provocar, né, que as políticas públicas aconteçam e o governo tem que executar e promover a política pública. Então, só para falar da violência contra a mulher, a gente inaugurou aqui em Pernambuco a semana passada em um convênio com o governo federal e o governo estadual da Casa da Mulher Brasileira. É uma casa que vai acolher a mulher vítima de violência, mas não só isso. Vai dar capacitação profissional, vai tentar incluir ela no mercado, vai tentar... eu sou empreendedora, vou conseguir ser empreendedora. Então, é o Ministério do Trabalho, é o Ministério da Cultura, é o Ministério da Mulher, pensando que a gente acolher aquela que também sofre violência doméstica, assédio moral, sexual. A Caixa foi vítima, né? As empregadas. Então, dizer que a gente precisa estar sempre nesse pensamento, né? Que a gente está aqui porque outras chegaram, fizeram, e nós vamos sair, deixar um legado, dizer assim, as mulheres têm que segurar, mesmo aquela barra-bandeira que a gente brincava, né? Tem que correr, pegar a bandeira, e aquela corrida do bastão. Eu sempre perdia, porque eu sempre fui gorda. E aí ninguém queria me botar na equipe. E aí ficava eu e a outra gordinha, a gente ficava, se você botar as duas juntas, aqui ninguém ganha mesmo. E aí a gente começou a treinar queimado, e eu virei uma boa jogadora de queimado. E depois as pessoas queriam, vamos botar a Suzy, porque ela aprendeu a jogar, porque a gente não sabia, a gente perdia e não queriam, nem eu, nem minha amiga Zeni, não queriam nós duas gordas. Então, a gente precisa enfrentar cada passo desse e dizer, olha, se não tiver o sonho, se não tiver a luta por igualdade de uma nova sociedade, não tem sentido de ser a nossa luta aqui, né? Então, eu acho assim que não está fácil, mas a gente está sempre buscando o melhor, né? Estamos caminhando. Eu não falei do início, mas é bom registrar. Excepcionalmente, esse programa está sendo gravado, né? Por isso que a gente não está tendo interação com os colegas. Porque uma das características é que a gente, na hora, converse, dialogue com os colegas. Mas esse, especificamente, questão de agenda das nossas convidadas, está sendo gravado, né? Mas os próximos voltam a esse modelo da interação, do engajamento, participação dos colegas. Maria Fernanda, você com a sua experiência que tem vivido aí com os diversos cargos que você teve na Caixa, fora da Caixa, e esse momento atual do governo Lula, nós temos hoje uma situação em que é um governo que tem um olhar especial para a questão da justiça social, igualdade, um olhar também especial para as empresas públicas, né, para o setor público, mas ele enfrenta uma dificuldade por ter um Congresso que, na sua maioria, é conservador em relação aos costumes, às vezes até falsos conservadores, né? Uhum. E é liberal nos aspectos econômicos, né? Então, como é que você vê, qual a perspectiva que você tem em relação a esses próximos anos aí do governo Lula e esses desafios que ele enfrenta, principalmente com o Congresso? Acho que é uma reflexão muito importante, né, Marconi, essa que você traz aqui para a gente fazer nesse momento, porque nós temos esses desafios, eles são em muitas frentes, né? Então, você traz exatamente a relação com o parlamento. Eu te diria que a gente viveu um esgarçamento muito grande de todo o processo democrático, né, das diversas instâncias democráticas. Então, a gente passou a ter, né, um governo que era totalmente, vamos dizer assim, voltado à referência do macho, do masculino, do cara que toma todas as decisões, que libera arma para todo mundo, e a gente vê o aumento do feminicídio por conta da liberação de armas. Depois a gente descobre que essas armas, na realidade, elas foram, né, em grande parte para grupos criminosos, né, grupos armados, pessoas que tinham histórico violento, né? Então, na realidade,
A gente viveu isso do ponto de vista da política e a gente tem todo um desafio que é de reconstruir os pilares da democracia. O pilar da democracia, o que é? Diálogo, participação social, né, políticas públicas que busquem exatamente, né, diminuir essa nossa desigualdade abissal. E veja, primeiro ano do governo do presidente Lula, 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome. Isso. Por quê? Porque você teve uma reorganização do seu banco de informações, né, do cadastro único, que tinha sido completamente desestruturado e lapidado. Teve uma coisa muito importante para mim, que tanto o Suzy quanto a Suzana trouxeram, e você também, que é essa parceria com a academia. Veja, nós precisamos de dados, informações de estudos sobre mulheres, de dados e informações sobre a real situação das mulheres para a gente pensar a política pública. Então, eu penso o seguinte, que o nosso processo de consciência, a partir do momento que eu sei que vivo numa democracia, que as leis são feitas, as leis no município são as vereadoras e os vereadores municipais que podem incidir, as leis nos estados e as leis do governo federal são os nossos representantes, aquele que eu vou lá e voto, então eu acho que a partir daí a gente pode ter uma nova recomposição. Agora, sinceramente, eu acho que para o cenário que a gente viveu, especialmente no 8 de janeiro, quando você teve uma tentativa de golpe ali, muito clara, não é? Uma afronta, e a afronta não foi só um poder, a afronta a todos os poderes, porque o Congresso foi vilipendiado, o Supremo Tribunal foi vilipendiado e o Palácio do Planalto. Ou seja, veja, você teve ali o Congresso Nacional, o Parlamento, você teve o Judiciário e você teve o Executivo. Então, os três, pense, que não chegou, eu não quero esse presidente porque eu acho que essa eleição não valeu. Não foi isso. Exatamente. Não foi só no Palácio. Não, eles foram do Congresso Nacional, eles foram no Supremo Tribunal Federal. Então, veja, eu acho que essa capacidade de articulação, né, do presidente, da sua equipe ministerial e também essa escuta do diálogo dos próprios membros do Judiciário e mesmo do Congresso Nacional, por mais divergências que aconteçam, elas tendem a um processo de organização. Agora, veja, tem uma responsabilidade nossa. Então, acho que é isso que eu queria muito chamar a atenção aqui nesse momento. Veja, não existe democracia sem uma participação social objetiva, sem enfrentamento e sem luta. Exatamente. Isso precisa. Você, porque assim, senão, a gente escolheu, a gente elegeu, agora o problema está lá com eles, não tem nada a ver com isso. Não, meu amigo, não é assim não. Eu tenho que ter os movimentos sociais organizados, eu tenho que ter os movimentos do campo, os movimentos das cidades, eu tenho que ter os quilombolas, as mulheres indígenas, as mulheres rurais, todas, não é, continuando a fazer o enfrentamento, porque tem muito tema, tem muita coisa. As bancárias e os bancários, não é, ali dizendo assim, olha, essa pauta aqui é importante para mim. Então, por exemplo, se é uma pauta estruturante para as mulheres ter as creches, a gente tem que brigar por creche, brigar pelo programa de aquisição de alimentos, brigar pela cisterna, brigar pelos quintais produtivos, isso. As cozinhas solidárias. Veja, que ganho extraordinário foi esse decreto da semana passada, não é, do presidente, criando as cozinhas solidárias. Gente, as cozinhas solidárias, elas resolvem um problema lá na ponta, lá onde a fome existe, onde a fome acontece, vai receber recurso, e são as mulheres que estão, né, na liderança desse processo para a gente acabar com a fome. E eu acho, sabe, Marconi, que esse tema da desigualdade, da inclusão social, o tema da fome, ele tem que ter uma centralidade. Não é só no Brasil, não. Essa centralidade é no mundo, né? Então, eu penso que esse processo da democracia, para que democracia não seja uma palavra que a gente pensa, democracia. Não, o que é democracia? Democracia é eu poder chegar aqui com a convite do Marconi, que está na PSEF Pernambuco, que é da Federação Nacional dos Gerentes, e convite a gente poder falar o que a gente acha da cultura, o que eu vejo do Ministério do Trabalho e Emprego, dos avanços, do que a gente percebe, né, ao longo dessas décadas, vamos dizer assim, de gestão pública, né, desses avanços, dessas conquistas, e foi muita luta. E só para fechar, né, a gente acabou de ver a eleição de um cara terrível, né, na Argentina, né? Ele tem pendores realmente de uma retórica muito violenta, né? E ele, em dois momentos que ele teve falando, e foram em escolas, 2 garotos desmaiaram de fome. Desmaiaram de fome. O 8 de março, na Argentina, teve uma manifestação histórica que tomou toda a Praça Rosada. Agora, veja, quando a gente fala da invisibilidade, por que é que eu estou trazendo isso? Porque é muito importante que nós, e aí eu valorizo aqui esse seu espaço,
esse podcast, porque é o momento onde a gente consegue falar de temas que não são temas falados, né, no nosso cotidiano, no dia a dia. Então, você abre esse espaço e pode ser que tenha gente que escuta e diga, mas eu não vi falar nessa enorme manifestação. É bem possível que a pessoa não tenha ouvido falar. Por quê? Porque você não tem lugares onde expressões, não só do feminino, mas da luta por igualdade, tem pouco espaço. Exatamente. E você falou essa questão, o quanto é importante e que é cultural no Brasil e em todos os ambientes, né? Seja o ambiente público, privado, das organizações. Nós passamos, a semana passada, concluímos um processo eleitoral dentro da Caixa. Historicamente, apenas 30% dos colegas participam, né, do votação. O histórico de votação tem sido esse. E aí você percebe que as pessoas não se envolvem, né, e durante o mandato daqueles que estão representando, não cobram, não procuram se informar, né? Isso é muito ruim. Mas isso tem a ver com a cultura que existe, né? Uma cultura que existe em todos os ambientes, seja no ambiente público. Como eu falei em eleição, não tem como falar também com você, Suzy. Você participou do processo eleitoral recentemente, né? Foi candidato a vereador em Recife. E como é que foi esse desafio de se lançar na política numa cidade como Recife? Não, foi muito... E uma mulher, você fala, essa mulher preta, né? De periferia, né? Então, como uma mulher preta e periférica, né? Saí lá do Ibura e você vem para o Sindicato dos Bancários. Então, meu nome é muito ligado à nossa categoria. É Suzy dos Bancários. Até pensei em botar meu nome, Suzy dos Bancários, eu acho que eu tinha ganho. Mas a minha equipe disse que não pode, porque ia restringir para uma categoria. E quando eu perdi a eleição, eu fui para os bancos e olha, você falou pouco da gente. Suzy, você devia ter dito só dos bancários, atenção, bancários. E realmente, quando a gente foi analisar a linha política que nós tiramos naquela época, a gente botou o bancário no meio da sociedade, mas o bancário queria dizer, nós queremos nos ver em você, né? E aí meu filho falou, olha, mãe, tá vendo que a minha defesa estava certa? Até ele agora diz, talvez eu saia novamente, ele, bota para a Suzy dos bancários que tu ganha. Então, foi um grande desafio, primeiro porque a gente precisa, como bem disse Fernanda, passar o que é senso comum. É que alguém é filha de alguém, é rica de alguém é padrinho ou madrinha. Nós só temos, nós é a nossa classe trabalhadora, e as mulheres me apoiaram muito, né? Mesmo sem condições de entender como a gente vai chegando na política. Então, a gente sofre. Primeiro porque todo mundo diz que vai dar em você. Aí, depois, quando você vai saber, pegar o Instagram da pessoa, está com outro candidato que tem dinheiro, né? E aí, olha, mas eu não tenho um problema de dinheiro. Mas tem, infelizmente, eu acho que daqui a 100 anos, eu espero que o Brasil esteja melhor e que a educação e que a consciência política faça as pessoas votarem nas propostas, né? Porque votando nas propostas, você vai incluir negro, vai incluir pessoas trans, vai incluir a juventude, as mulheres pretas, porque nós não estamos representadas no Congresso. E aí lá vai ser Suzy candidata, não tem dinheiro. Aí o fundo partidário de todos os partidos precisa ser melhor distribuído. Tem hoje a cota de 30%, mas os partidos sempre acham um jeito de ludibriar ao tribunal. Esse ano, o ano passado, para deputada, já foi melhor, porque a prestação de conta é online, e aí o tribunal começou a fazer um cruzamento das planilhas e descobriu que vários partidos não passaram a cota da mulher e nem da raça. E aí os partidos tiveram que correr atrás de dizer, olha, você precisa fazer essa correção. Então, vários partidos foram, né, quase todos, punidos, ou não foram punidos, mas estão para ser punidos porque não cumpriram. Então, ser mulher, ser uma pessoa trans, uma pessoa lésbica, é difícil. Ser sindicalista também é difícil, porque os trabalhadores precisam pensar qual é o projeto. Quando botam uma mulher, uma bancária ou um bancário, ou um metalúrgico, uma pessoa da classe trabalhadora, é aquela que vai ser a voz daquela classe. Porque as outras classes, eles não se envergonham, eles financiam, eles investem nos candidatos dele, nem sempre comprometidos, né? Infelizmente, tem o fanatismo religioso que está prejudicando a visão política, que tem que ser o Estado laico, e eu tenho minha fé, sou católica, eu gosto dos louvores evangélicos, eu leio a Bíblia, mas eu não posso, por conta dessa minha decisão, eu discriminar outra religião. Eu digo isso porque eu vim da Igreja Católica, e eu sou católica, não sou uma católica praticante como eu era na minha juventude, mas eu tenho esses princípios.
a gente tem que criticar onde está errado. Então, eu digo às mulheres, às trabalhadoras, à juventude, a gente precisa também estar nesse espaço. Porque, se você for ver a representação das mulheres pretas, nós não temos quase. A maioria dos municípios brasileiros não tem uma mulher vereadora. O Congresso Nacional, eu estava lendo que a maioria das pautas das mulheres foi aprovada em março, por causa do mês das mulheres. E tem que ser uma pauta todo dia. Permanente. Permanente, como você disse no início. O Dia da Mulher é todo dia. É com respeito quando eu não posso aceitar a violência doméstica. É quando eu estou lá no meu trabalho que eu não vou aceitar o assédio moral. É quando eu vou para o meu trabalho e a menina disse, olha, na entrevista, hoje não pode perguntar, dizer que você vai sair porque você não tem um teste de laqueadura. Isso tinha antes. Mas, mesmo assim, algumas empresas no CRH, eles vão funilando para a gente não chegar. E na política é a mesma coisa. E a gente tem debatido muito as mulheres pretas, né? Porque a gente precisa estar junto, todo mundo junto. Mas não todo mundo não vai apoiar uma candidatura. Mas temos que ver para onde a gente está mandando o nosso país. Nós elegemos o presidente Lula, eu digo isso, chorei muito, acho que vocês também. Quase eu tenho um infarto, porque 2 milhões de votos não é nada. E estava tendo uma festa das crianças na comunidade, e eu não estava olhando nada de internet, porque eu estava falando, você está debatendo, você não está a tempo. E quando eu saio, eu pedi uma aguinha, a menina falou, Suzy, vamos para casa, a gente está perdendo a eleição. Eu, não, como é? Eu tenho que terminar aqui, não me aperrei, não. E o pessoal falou, o pessoal da juventude falou, a gente está perdendo. Não, tenha calma. Aí tomei água e vamos embora correndo, e o povo agoniado, olha, Suzy, a gente está perdendo, está perdendo. Aí eu fui para casa, minha colega passou mal, o marido dela me levou em casa e ela foi para o hospital, a pressão dela subiu porque a gente estava perdendo. Aí eu chego em casa, da minha rua, a gente fez aquela cotinha maravilhosa, já carnaval, dançando, e eu, não vou beber nada, não vou comer nada, vou para o quarto. Fui para o quarto, fiquei lá rezando, e meu marido falou, vamos lá, o povo está bebendo, a gente vai ganhar. Eu falei, só vou sair daqui quando o Lula disser, eu vou para a rua. Então, quando o Lula disse assim, Lula está saindo para ir para a avenida, aí eu falei, agora eu vou. Porque é muito difícil mudar uma estrutura social. É muito difícil você mudar um conceito de que o lugar da mulher não é na política, que o lugar de um trabalhador como Lula não ia fazer bem. Um trabalhador fez tudo que um sociólogo não fez. Que vai, eu fico pensando, Lula na idade dele, a energia dele. E pensar, eu posso melhorar e tirar 13 milhões de pessoas da pobreza num dia, um ano de mandato, sem recursos. Então, isso vale para nós, mulheres, mas vale também para a sociedade pensar que tem uma classe, que tem uma raça, que tem um gênero. E, dependendo de um lugar onde você esteja, isso vai fazer diferença. Eu só quero dizer uma coisa para terminar. Eu fiz um vídeo na minha campanha, do ano passado. Fui muito criticada, mas eu ganhei, foi muito seguidor. Porque quando você chega uma hora, já sabe que não vai ganhar, né, Maria Fernanda? E aí eu já sabia que ia perder. Então, você vai perder, mas sua equipe não pode ficar triste. O que eu vou dizer à minha equipe? Vamos ganhar. Aí fizemos uma plenária, Marília nem veio, porque disse, a Suzy já vai perder, vai fazer o quê lá? Linda na plenária. E o povo tem que ir para cima, porque senão você perde muito feio, né? E aí eu fiz um vídeo bem brava nessa plenária, dizendo, olha, eu sou filha de cá, disse o nome das famílias todinhas daqui de Pernambuco, né? Menina, até o povo que me apoia fala, mas Suzy, tu é doida. E tu postou o vídeo. Mas a gente precisa discutir com a sociedade. Nada contra quem tem capacidade e tem uma família que pode. Mas o que a gente vê, muitas vezes, as pessoas votam no nome daquela família só porque é da família. E aí você perde de dar oportunidade a uma mulher preta, a uma pessoa da periferia, àquela juventude que está fazendo um hip-hop. Que faz... Eu fui para lá, me fizeram lindo para mim. Dançaram. E tinha umas bem de safadeza, como ele tem, olha, dona Suzy, eu não quero mostrar minha música, porque é muita safadeza, muita baixaria. Aí eu falei, então, por que você não diz baixaria, eu não tenho emprego, baixaria minha escola não prestar, baixaria eu ter uma escola com um banheiro desse? Então, eles ficaram surpresos porque eu inventei das coisas deles. Se vocês podem fazer diferença no seu hip-hop, na sua música, questionando o que você está falando na safadeza, né? E aí ele disse, a senhora é muito, uma velha, né? Mas não sou velho, mas era isso. Muito, assim, livre, aberta. Não criticou a minha música e ainda fica dando ideia. Foi porque vocês são o futuro do Brasil. Então, é um desafio para as mulheres, para ser cordelista, para ser presidente da Caixa, para estar na Secretaria-Geral da República, para estar vendendo picolé, para estar ali limpando aquele lugar. Então, onde nós estamos, a gente está fazendo essa revolução, né? Então, foi sofrido, fiquei traumatizada, fui para terapia,
Mas agora, de novo, tá Mas meu já nome. superou, já superou. Já estou botando o nome de Já novo. superou. Muito bom. E é isso mesmo, ser mulher é isso mesmo, é para superar mesmo. Me permita exatamente isso, Fernanda. Eu não entendo que você perdeu. Eu entendo que você teve o reconhecimento de mais de 11 mil pessoas. Foi a primeira candidatura. Então, quem está de fora, eu não fui a candidata, né? Eu estava lá acompanhando como espectadora, Fez como um bordel militante. lindo para mim, que eu tirei, a gente reproduziu de novo. Fiz, Vou foi botar de bonito. novo. Lindo o bordel. Eu entendo como o reconhecimento de uma categoria enorme e de outros segmentos da sociedade, de tantas mulheres pretas, periféricas e gordas e tantas outras que se enxergaram em você e na sua luta. Nada para a gente é fácil, Suzy. É verdade. Se fosse fácil, nós não éramos mulheres. Né? Quando eu era pequena, só porque você falando isso agora, cada vez vem uma história. Meu pai comprou de presente para meu irmão uma bicicleta e me deu uma boneca. E nem foi a boneca que eu queria uma boneca bem grande. Ele me deu uma boneca pequena. Aí eu fui chorar ali no cantinho. Você já não por quê, minha filha? Porque eu queria uma bicicleta. Não, mas bicicleta é coisa de homem. Eu disse, mas por que tem que ser uma bicicleta de homem e eu pegar uma boneca que eu não quero, né? E aí meu pai ficou lá preocupado. Não, mas vai dividir os dois. Claro que não divide os dois. Meu irmão ficou com a bicicleta, né? E eu acho que eu tinha uns 7 anos. Eu me lembro no cantinho ali, chorando. Não, eu quero uma bicicleta, né? Veja, eu nasci em 64, então foi quando? 7 anos, 71, né? E aí meu pai e minha mãe brigou para usar calça comprida. Ela comprou uma calça comprida, ele rasgou a calça comprida dela. E eu me lembro minha mãe querendo tomar anticoncepção, nós não podia. Então, pense na década de 60, na ditadura militar, né? E aí eu acho que é uma vitória mesmo, uma vitória política. A gente conseguiu visibilidade, eu tive apoio de muita gente boa. Eu hoje tenho uns seguidores que são desde aquela época, então eu acho que a gente também fez muito amigo. E também a gente aprende, né? E aprende que tem que alguém botar a cara, né, Maria Fernanda? Exatamente. E ainda estou nessa luta, mas não sei o que eu vou fazer. Eu quero ser doutoranda, eu tenho mestrado em Sociologia, e eu queria ser professora. Eu dei umas aulas, eu gosto. Mas Weber, eu nem sou weberiana, sou marxista, mas a gente tem que reconhecer Durkheim e Weber são os 3 pensadores da sociologia. E meu professor, ele é weberiano e o outro era Durkheimiano, e ele ficava me provocando e eu não tinha capacidade para discutir com o meu professor, pós-doutorado, sobre o marxismo. Então, tem que ser a estudante na dela. E ele falou, olha, mas você tem uma coisa igual a Max Weber. Eu, Max Weber? Ele disse, olha, lê o livro dele, e ele queria ser político. E ele também gostava de ser professor. E ele viveu o dilema dele inteiro, mas ele escolheu a academia. E aí o meu professor disse, o dilema todinho você vive hoje na política, né? Então, eu tenho uma parte de Weber, porque eu acho que a gente fica, porque um teórico, um estudante da universidade, ele tem que se debruçar dentro dos dados, ele tem que ter um lado, porque você não vai fazer um relatório achando que tudo é neutro. Mas, quando você vai para a política, vai ter uma outra função que junta a academia, as políticas públicas. Então, eu sempre fico pensando, vou perder ou vou ganhar, eu tenho que voltar para o doutorado. Ou fazer outro curso para voltar de novo para o CICEU. Eu também gosto de estudar muito, eu provoco muito na sala de aula, porque, às vezes, são conservadores também, né? Os professores também reproduzem, às vezes, uma estrutura social que não ajuda a libertar as pessoas. Então, eu estou aqui nessa vida lutando. Você falou uma coisa aí sobre a questão de derrota e vitória. Eu me lembro sempre de uma frase de Nilson Moura, que foi presidente da FENAG. E, em determinado momento, a FENAG começou a ir num voo solo, assim, participar de processos eleitorais dentro do universo da Caixa. E um deles foi justamente para o CEA. E Nilson foi candidato. Na época, começou, que era com o titular e o suplente, mas no meio do processo não ia ter suplente, só o titular. E Nilson foi para o segundo turno com Rita Serrano. Ganhou no primeiro turno. Há um exemplo aí, que ganhou no primeiro turno, mas perdeu no segundo. É, porque é outra eleição. E aí, sabe o que foi que Nilson fez? Chegou para mim e fez, olha, a gente teve uma derrota eleitoral, mas tivemos uma grande vitória política, porque as pessoas enxergaram a FENAG. Assim como as pessoas enxergaram Suzy, as pessoas de Recife, dentro do processo eleitoral, passaram a enxergar não só aquele universo dos bancários, né, mas o pessoal da periferia, os movimentos que defendem os direitos das mulheres, das minorias. Exato. Então, considero, de fato, uma vitória política sua. Né? E falar sobre o espaço da mulher, eu tenho que fazer aqui uma citação, uma homenagem a algumas mulheres que são importantes para mim. Minha mãe, Dona Isabel, que é um exemplo para a gente. Hoje ela tem 87 anos,
lúcida, novinha, parece uma jovem ela. E é uma pessoa muito guerreira. E a Hortência, Sim. Hortência Kelly, minha esposa, eu digo assim, ela é uma pessoa que exerce uma liderança leve e sutil, né? Ela é uma pessoa cristã, muito assim, nós somos evangélicos, mas ela tem assim a forma que ela leva isso para as pessoas que estão no entorno dela, assim, e ela consegue ter a admiração das pessoas. Então, assim, ela, para mim, é um grande exemplo. O maior exemplo dentro lá de casa não sou eu, não, é a Hortência. Pronto, então, quero mas citar isso é aqui a Hortência aqui. importante. Né? Então, assim, a gente está chegando aqui no momento final, porque a gente está já... Temos mais aí 7 minutinhos. Eu vou abrir espaço agora para que a gente faça aí as considerações finais, né, a mensagem de vocês para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir. Eu posso dizer assim, estou muito feliz com esse programa, assim, porque às vezes você cria uma expectativa que o programa vai falar sobre FUNCEF, sobre saúde de caixa, né? Mas a gente tem que pensar que existem muitos temas que são tão ou mais importantes do que esses que são muito importantes para a gente. Mas discutir o espaço da mulher, o reconhecimento, a luta, a pauta feminina, né, independente de ser o mês das mulheres ou não, como a gente falou aqui, é muito importante. Né? Então, fique feliz e ter a honra de receber 3 mulheres que são exemplos, né, para todos nós. Né? Então, fique feliz. E aí eu abro inicialmente aqui para Suzana. Fala mais uma... Para você fazer o contrário, ela fecha com a poesia. Pode ser? Pode ser? Pode. Tá, então vamos começar então. E você faz, beleza. Tá. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao APCast, que é do pessoal da PCF, e a você, colega da Caixa, mulheres e homens. Vocês têm um papel fundamental quando atendem todas as políticas públicas. E a maioria das políticas públicas são as mulheres, como bem disse Fernanda aqui. Então, estamos num lugar que pode fazer mudança e a Caixa é esse lugar. E agradecer mais uma vez a vocês pela oportunidade de dizer que o Dia da Mulher é todo dia. E todo dia por respeito, por igualdade e por espaço, igualdade de direitos para homens e para mulheres. Muito obrigada, Marconi. Eu que agradeço, Suzy, pela sua presença aqui. Passo agora para Maria Fernanda. Maria Fernanda, na verdade, todos nós sabemos, ela reside hoje em Brasília e tivemos a felicidade de estar com uma agenda aqui em Recife, na terra dela. E a gente fica feliz por ela estar aqui em Recife e mais ainda por estar aqui nessa mesa, participando da gente, desse programa, da segunda edição do nosso programa. E em todos os momentos que eu tenho a oportunidade de estar perto de Maria Fernanda, são sempre momentos de aprendizado, né? E que me deixa cada vez mais feliz de poder ter a honra de ter essa proximidade, de poder conversar contigo, Maria Fernanda, em todos os momentos, seja para aconselhar, seja para ouvir, né? Trazer a sua experiência para nós, porque nós temos algo aqui em comum, né? A gente tem um olhar para o coletivo, né? A gente não se contenta só com o nosso bem, né? Se a gente não alcançar o do coletivo, a gente não vai estar feliz. A gente tem isso no sangue, né? E alguns têm missões maiores, mas são todas belas missões, né? Então, Maria Fernanda, mais uma vez, muito agradecido pela sua presença, nos honra, né? E agradecer por você abrir esse espaço. A sua agenda é uma agenda, né, bastante cheia, né? Mas você fez questão de estar aqui, e isso é um motivo de grande orgulho, e tenho certeza que é um orgulho de cada um de nós aqui de Pernambuco, que tem a oportunidade de ter você aqui conosco. Na verdade, eu que agradeço, tá, Marconi? Porque eu acho assim, eu tenho acompanhado a trajetória, né, sua trajetória, a trajetória dos movimentos da Caixa, e a gente vê o quanto de luta tem. Então, assim, para mim, eu que agradeço, porque eu vejo que vocês estão mantendo aceso, né, esse processo de mobilização, de reflexão, de conscientização. Aí a gente vê a FENAG, a FENAI, a PSEF, o Comitê Popular de Luta em Defesa da Caixa, que também tem tido um papel importante, né? Fez até alguns debates e uns espaços, enfim. Eu acho que, para mim, então, é uma honra. Quando sempre você quiser, chame de novo. Né? E queria fechar dizendo assim, que a gente, no debate desse, é bom que a gente vai lembrando algumas coisas, né? Então, eu lembrei também de 2 figuras muito importantes da luta feminina, né? A Eleiette Safiotti, que é uma filósofa muito boa. E eu tive a oportunidade de conhecer na presidência da Caixa. A gente tinha uns debates que a gente fazia, uns fóruns, a Rosemarie Muraro, que foi uma mulher assim, que me impressionou muito, né? Primeiro pela capacidade dela, ela tinha uma deficiência visual e ela conseguiu se formar como física e fez estudos e dados e informações. E ela debatia muito justamente a mulher no ambiente de trabalho. Isso.
Então, ela trouxe assim, elementos importantíssimos, né, para o debate, que é justamente o debate que Suzy, por exemplo, hoje faz, né, no Ministério do Trabalho e Emprego, aqui nessa superintendência, que é fazer essa discussão sobre a participação feminina. E eu termino dizendo assim, olha, super feliz de estar aqui hoje com você, né, e nós vamos ter também outros momentos até dentro da Caixa. Vamos ter eleição para a FUNCEF, a Fundação, nossa aposentadoria. Então, assim, eu diria que pensar a democracia, pensar a participação social é também o nosso engajamento, da forma que a gente puder, no tempo que a gente puder. Não é a gente ficar se cobrando, eu tenho que ir hoje, tenho que ir 2 horas. Não, se você pode 1 hora por mês, faça 1 hora por mês. 1 hora por semana, faça 1 hora por semana. E há muitas maneiras, né, Suzy e Suzana, hoje de você participar. Você pode se engajar por meio de rede social, você pode se engajar fazendo trabalho voluntário, você pode se engajar, não é, no seu grupo familiar, na sua comunidade, onde você estiver, né, na sua paróquia, enfim. E eu acho que esse espaço aqui é só valorizar e agradecer. Viu? Obrigada. Muito obrigado. Suzana Moraes Cordelista, diretora sociocultural da APSEF Pernambuco. É sua vez de se despedir dos nossos colegas que estão nos assistindo, né, e despedir também daqui dessa nossa mesa. Eu queria deixar um convite para as bancárias da Caixa, para conhecerem a nossa APSEF, é uma nova APSEF, né? Para dizer que o lugar da gente é onde a gente quer estar. E é muito importante quando a gente batalha muito, né, para fazer um concurso, para entrar na Caixa, para realizar um grande sonho, de ter segurança financeira. A gente sabe que em situações de crise a mulher sofre muito mais, ela perde o emprego primeiro. Então, estar na Caixa é uma grande honra para nós mulheres, né? Nessa pandemia, principalmente nós mulheres da Caixa, sabemos o que fizemos por nossas famílias e nossos entes. Então, eu queria convidar vocês, meninas da Caixa, a conhecerem as entidades que nos representam e os programas que a gente tem para a gente, né? E agradecer, dizer que estar hoje na diretoria social-cultural da APSEF é uma grande honra, assim como estar na diretoria do sindicato também é uma grande honra, porque a gente tem outra frente de luta que tem o mesmo compromisso, melhorar nossas vidas e nos dar segurança e transformar desse mundo um lugar melhor. Obrigada, Suzy, minha querida, Fernanda, grande inspiração. Marconi, obrigada pelo convite, meu presidente. Eu vou dizer uma poesia pequenininha para a gente que está aqui nesse livro. Está no livro, muito bem. Uma fogueira acesa ainda queima em cada praça. Onde antes tinha presa, hoje se procura a caça, tentando manter o fogo que insiste nesse jogo de subjugar a raça. Na fumaça tão sem graça, vê-se rostos refletidos. São reflexos da história, de tempos passados, idos, também dias atuais, que torturam tanto ou mais os nossos corpos sempre erguidos. Das cinzas são ressurgidos, nos livrando da tormenta, cicatrizando as dores, procurando ferramentas para que possamos lutar, enfrentar e, enfim, ganhar, mesmo as guerras sendo lentas. Estamos todas atentas, juntas e de prontidão. Assim, nós somos mais fortes, segurando outra mão, lutando por liberdade, garantias, qualidade, respeito e educação. As vozes não calarão, nós não andamos para trás. Cada dia um passo à frente, lutando com as demais, renascendo das fogueiras, assumindo as dianteiras, unidas podemos mais. A mulher pode e faz, atua onde convém. Escolhe a profissão pelo saber que detém. O fogo que ontem ardeu, hoje lhe fortaleceu, pois para o mal tem-se o bem. Há muita luta, porém, mas para isso existe mão, companheiras e suporte, corpo, alma e coração, pois a chama da esperança se renova em cada andança, no sorriso e na ação. Muito bem. Obrigada, gente. Viva as mulheres. Viva, viva. Suzana, você falou uma coisa interessante e você também falou sobre, às vezes, a resistência, né? Muitas vezes desculpas, eu chamo de muletas, aí usa para se apoiar nela, né? Aí, quando eu convido os colegas para visitarem a nossa sede,
Mas é tão distante, filho. Mas não estou chamando para morar, não. Estou chamando para ir lá. Se você for uma vez a cada 2 meses, vamos estar muito felizes. Não precisa morar. Basta ir lá, porque o espaço é de vocês. Chega né? lá, se apaixona, está muito Isso. bonita. Então, pessoal, quero aqui agradecer mais uma vez essas 3 convidadas, assim, que muito nos honrou com suas presenças, né? A Suzana, nossa diretora, a Suzy, nossa ex-presidente dos sindicatos bancários, atualmente superintendente regional do trabalho aqui em Pernambuco, a nossa Maria Fernanda Coelho, ex-presidente da Caixa, uma grande amiga nossa, uma grande liderança, um grande exemplo. E aqui ficamos aqui nessa segunda edição do nosso Appcast, o podcast do pessoal da Caixa. No próximo programa já temos um convidado, tá? Doutor Rogério Borges, um advogado trabalhista e que vai falar sobre o direito dos bancários da Caixa. E o doutor Rogério vai trazer novidades aqui desse programa com o doutor Rogério. A gente vai avisar posteriormente a data, mas o próximo programa já vai ser o convidado do doutor Rogério Borges. Muito obrigado a cada um e a cada uma de vocês por estarem aqui assistindo e que possamos alcançar o máximo de pessoas através dessa bela edição, esse belo programa, muito feliz com a presença dessas nossas convidadas. Um grande abraço a todos e a todas e que Deus vos abençoe.